Eu adoro trazer o tema sobre sucesso, né? Falando sobre sucesso, sobre mentalidade, o que faz as pessoas chegarem no topo. Existem alguns ingredientes, sim, eu trago muito isso em palestras, mas eu quero trazer hoje nos vídeos, nesse vídeo aqui para vocês. O que difere uma pessoa da outra? Será que é inteligência? Será que ser uma pessoa inteligente, ter um QI mais alto, faz com que você chegue no topo? E eu vou dizer que não. Mas vamos explorar esse tema aqui mais a fundo? Então, para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Diego Belo, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, também sou palestrante e mentor. Então vamos lá. A gente já sabe que o que faz as pessoas chegarem mais longe é a sua mentalidade, é o seu mindset, é a forma com que as pessoas pensam. E isso vai ditar muito dos seus resultados, né? Então existem duas vertentes aqui, que é a mentalidade ou mindset fixo e o mindset de crescimento. Então você vai estar em um ou em outro, ok? Mentalidade fixa, né, o mindset fixo, é daquelas pessoas que têm dificuldade de assumir um novo desafio. Quando algo de ruim acontece, elas simplesmente se fecham, elas se vitimizam, elas reclamam do problema, elas não gostam de ter nada muito novo, de sair da zona de conforto. Então, dificilmente elas conseguem aprender com as situações que aparecem, elas têm dificuldade para lidarem com problemas, diferente das pessoas de mindset de crescimento, que são aquelas pessoas que aprendem com cada erro, que elas gostam de desafios, elas sabem que elas podem se melhorar a cada dia, que não é porque elas nasceram de um jeito, que elas foram criadas de um jeito, que elas não possam mudar. Que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, não é agora que eu vou mudar. Elas pensam de uma forma totalmente diferente. E isso faz com que as pessoas tenham mais resultados do que outras. Mas vamos explorar um pouquinho mais aí. Quem são aquelas pessoas, por exemplo, de mindset fixo que você conhece? Será que quando eu fui falando foi vindo algumas características, aquelas pessoas que reclamam muito, que terceirizam sempre a culpa, elas nunca assumem as coisas, elas têm dificuldade de mudar, de aceitar coisas novas, de se adaptar. Você conhece alguém com essas características? Quais são os resultados dessa pessoa? Diferente de uma pessoa que gosta de desafios, né, gosta de aprender coisas novas, por si só, se você lembrar de alguém, você vai ver que essas pessoas têm mais resultado na grande maioria das vezes, né? Vou trazer aqui, por exemplo, para o meu ramo, que são escolas de inglês, né? Então eu percebo muito que as pessoas que têm certos bloqueios, que elas têm essa mentalidade mais fixa, elas tendem a demorar muito mais para conseguir se desenvolver no inglês, para poder aprender. Porque muitas vezes elas têm medo de falar errado, elas só querem falar quando elas tiverem certeza daquilo. Isso faz com que elas se desenvolvam numa velocidade um pouco mais lenta daquelas outras pessoas que não têm medo de errar, que elas simplesmente estão lá para aprender, que elas vão aprender com a situação, vão colocar mesmo para fora, não importa que tiver errado. Se alguém der um feedback, elas vão aprender com aquele feedback. Então, assim, o nível que essas pessoas crescem é muito diferente das de mentalidade fixa. Por exemplo, vamos falar que o professor já deu algumas aulas, e aí você já aprendeu um pouco do inglês, e aí ele te chama lá na frente, coisas que a gente não faz aqui na escola, tá? Deixar bem claro isso. A gente nunca testa o aluno. Mas vamos dizer que numa situação de uma escola, o professor chama a aluna lá na frente para testá-la. Ele vai fazer algumas perguntas. E o que acontece? Quando a pessoa tem uma mentalidade fixa, ela tende a ficar com medo, ela começa a prestar atenção e parece que ela começa até a ouvir o pensamento das pessoas que estão ali, que parecem que estão julgando ela. Talvez ela olhe para o professor e veja até a expressão dele, e aí ela se bloqueia e ela muitas vezes não consegue se desenvolver porque ela está pensando muito no que os outros vão pensar dela. Diferente de alguém que tem uma mentalidade de crescimento, que de repente vai ser chamado lá na frente, e ele vai com uma naturalidade, uma tranquilidade maior, porque ele sabe que ele está ali para aprender. E se alguém perguntar alguma coisa para ele, ele vai responder aquilo que ele sabe. Se tiver errado, ele vai aprender com aquilo e está tudo certo. Então não é porque uma pessoa é mais tímida e a outra não. Não. É questão da mentalidade. Existem, lógico, outros fatores que podem atrapalhar esse processo, mas a mentalidade é o que vai fazer com que as pessoas se desenvolvam mais ou menos do que as outras. Eu mesmo fui uma pessoa que tinha uma mentalidade mais negativa, eu me vitimizava bastante, eu terceirizava a culpa. Quando alguma coisa acontecia, parecia que era perseguição comigo, sempre dá errado comigo, é sempre assim. E aí os meus resultados eram na mesma proporção. E quando eu fui entendendo que eu podia aprender com cada situação,
aprender com cada situação difícil que acontecia, porque a gente sempre pode extrair algo de bom daquilo, eu começava a aprender para não precisar passar mais por aquelas situações. E os problemas que me apareciam eram problemas todas as vezes diferentes, porque uma vez que você lidou com um certo tipo de problema, outros problemas vão surgir, mas não mais aqueles. Porque se alguma coisa acontecer, você já nem vai encarar como um problema, que você já sabe resolver. Então, quando eu fui entendendo isso, eu fui mudando aos poucos a minha mentalidade. Com isso, eu fui trazendo mais resultados também. E hoje, por exemplo, como empresário, eu preciso sempre estar lidando com dificuldades, com problemas, porque se eu me prender aos problemas e me travar com eles, porque muitas vezes as pessoas recebem um feedback, elas não sabem lidar com aquele feedback, ao invés de elas aprenderem com aquilo para se desenvolverem e continuarem a jornada, que muitas vezes essa é a ideia do feedback, elas se prendem, elas se fecham, e aí elas voltam para um estado como se fosse de criança. E aí ela começa a negar, começa a justificar, e ela não assume os seus problemas, que é aí onde eu falo de terceirizar o problema ou de se vitimizar. Então essa é a diferença das duas mentalidades. E eu gostaria de saber de você, qual mentalidade que será que você está tendo? Olha para você diante das situações, né? Como que você está reagindo? Teve um teste que fizeram com umas crianças bem interessante uma vez, que eles deram um quebra-cabeça para elas. E 100% das crianças gostaram de poder brincar com aquilo. Quando elas terminaram, eles deram um segundo desafio. Elas tinham que pegar um quebra-cabeça novo que fosse mais desafiador. E elas poderiam até levar para casa. E aí eles conseguiram perceber quais eram as crianças de mentalidade fixa e as crianças de mentalidade de crescimento. As crianças de mentalidade fixa, elas diziam, não, eu não quero, eu já brinquei, perdi a vontade, né? Tá justificando. Ou não, eu nem vou levar para casa porque eu já tenho um parecido. Então elas até mentiam. E ali eles conseguiam perceber quem eram as crianças dessas duas mentalidades. De crescimento, elas falavam, oba, um desafio novo, eu quero aprender, eu vou ficar até eu conseguir. Então você começa a perceber, né, quais são as características das pessoas. Quando você enfrenta um desafio e você gosta, porque você entende que você tá crescendo, você está se desenvolvendo cada vez mais. Então percebe que tudo gira em volta da sua mentalidade e é extremamente necessário e possível você mudar a sua mentalidade. Você tem que estar primeiramente aberto a isso e com o tempo você vai trabalhando ela sem problema algum. Então eu espero que você tenha gostado. Quero saber qual que é o seu mindset aqui, comenta aqui comigo e mande esse vídeo aqui para outras pessoas também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.